O calendário literário do mês de abril traz a dama da literatura brasileira, Lígia Fagundes Telles, que nasceu em 19 de abril de 1923. Ela é da mesma geração que Clarice Lispector, Guimarães Rosa. Inclusive, a literatura dela está classificada aí no pós-modernismo ou na terceira geração do modernismo, quando os autores deixaram um pouco de falar do social, das questões sociais diretamente, para trazer um fluxo de pensamento do personagem, um universo muito mais intimista. Então, a literatura de Lígia é uma literatura que traz essencialmente o feminino, e ela foi uma feminista mesmo sem saber na época, simplesmente porque ela pôde ser mulher quando não se podia ser. Ela escrevia, ela vivia do seu trabalho, e a escrita dela, apesar de ser considerada feminista e de trazer um feminino, é um feminino poderoso, é um feminino que fala palavrão, é um feminino transgressor. Além do feminino, ela trabalha incansavelmente na sua obra com o amor. Inclusive, o livro que ela mais gosta de ter escrito, o preferido dela, chama-se A Disciplina do Amor. Mas se você observar a obra toda, em toda ela, Lígia está fazendo disciplina do amor. O amor enquanto um processo de vida. Esse amor a Lígia vai trabalhar sempre com muita dualidade, que é outro recurso que ela traz bastante. Inclusive, esse recurso da dualidade, ela usa também no fantástico que está presente na obra dela. Aí já é o caso de contos como As Formigas, em que duas jovens chegam à noite é um elemento que aparece bastante na obra dela, para se hospedarem na casa de uma senhora. Então veja que tem uma narrativa feminina, personagens femininos, são duas jovens que encontram uma velha numa casa velha, então é a modernidade e o antigo se encontrando, e ali ela vai criando com essas dualidades uma tensão que a gente vê na obra de Edgar Allan Poe, por exemplo, em que a coisa vai ficando tão tensa e tão emparedada e, por fim, sem uma resposta objetiva do que aconteceu, é como se ela modulasse a tua emoção durante a leitura. Isso é bem divertido. Essas duas jovens se hospedam, onde elas estavam, havia uma caixinha de ossos. A princípio elas acharam que eram ossos de criança, mas eram ossos de anão. E esse anão aparece em sonho para uma delas. O sonho também é muito recorrente nessa obra ficcional mais fantástica. Nesse mesmo livro, que é um livro de contos que está sendo pedido no vestibular da UDESC, tem o conto A Caçada, que, de igual modo, a autora também coloca o personagem, o protagonista, se interessando por uma tapeçaria que aos poucos vai ficando mais nítida. A imagem que tem ali é uma imagem de uma caçada e ele começa a sentir fisicamente o bosque em que aquela caçada está acontecendo, a lama no chão. O bosque é outra imagem simbólica, ela tem um universo simbólico muito interessante, a Lígia. E de repente o sujeito está dentro daquela tapeçaria, está vivendo aquilo, ele não sabe se ele é a caça, se ele é o caçador, ele está correndo e praticamente aperta o coração e a gente supõe que ele infartou. Mas o conto acaba assim. Houve toda uma tensão para chegar nesse ápice e no ápice o conto acaba. Então esse é um recurso que você vê com frequência, mesmo ele se repetindo, é sempre inusitado. Ela tem essa capacidade. Ela é muito elogiada por ter um repertório de personagens muito grande, muito vasto. O universo simbólico é todo intrigante, porque nesse conto Herbário, por exemplo, há um momento em que a garota ela tem uma paixão por um primo mais velho e ela tem um comportamento quando está com esse primo, na frente do primo, e outro quando ela entra no bosque para colher folhas. Essa entrada no bosque, o personagem no conto A Caçada também adentra ao bosque. Num outro conto desse livro, que é Noturno Amarelo,
um casal tem um problema no carro e de repente a moça se afasta do carro, da estrada e entra num bosque e aí percorre todo um passado e de repente ela sai do bosque e volta para a realidade. Então tem muito isso. O noturno, quando anoitece, que vem o inconsciente, ela é, antes de mais nada, uma exímia mergulhadora existencial. Essa é a Lígia Fagundes Telles, e esse é um apanhado dos contos que a gente encontra nesse livrinho delicioso, que é uma edição, é uma seleção do Eduardo Portela, e é a que está sendo pedida no vestibular. Fica a dica para o pessoal, porque os contos são bem conhecidos, são realmente os clássicos dela, e já tem provas aí na internet com questões sobre esses contos. Um abraço!